Olá, eu sou a Amanda Sussi. Atualmente estou com 30 anos no momento que estou gravando esse vídeo e eu vim contar um pouquinho da minha história. Bom, o primeiro testemunho de vida que eu tenho, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Ela estava indo para uma consulta de rotina, já com quase 40 semanas ali, já beirando a data certa do meu nascimento. E na consulta de rotina, o médico viu que meu coração parou. E ele ficou por um bom tempo parado, eles não conseguiam escutar. E quando estava assim, dando tempo quase para ele falar assim: mãe, o bebê morreu dentro da sua barriga, meu coração voltou a bater. Então eu creio que Deus ali já fez o milagre, fez a obra na minha vida, né? Que era a gestação que minha mãe tanto sonhava. Depois de 5 anos tentando engravidar, ela chegou a fazer tratamento e tudo. E aí ela consegue engravidar. E aí imagina, na última semana, faltando 3, 4 dias praticamente para o nascimento do seu bebê, você vai para uma consulta de rotina e o coração do seu bebê simplesmente para, né? Imagina a angústia, tanto que ela depois disso ela teve que ficar internada. E aí 3 dias depois eu vim e nasci, né? E foi aquele alívio, né? Mas eu creio que foi a mão de Deus ali naquele momento já me salvando da morte, né? E lógico que assim, durante toda a minha vida, vivi vários milagres, várias proteções do Senhor de maneira bem visíveis, de ser livrada de atropelamentos, de assaltos. Já teve momentos, meu pai tinha bar na garagem da nossa casa e 2 caras brigando, né? Naquela época, nervosismo, há muitos anos atrás. E o cara entrar armado, né? Pra brigar com o outro. E eu ver minha mãe entrando na frente do rapaz com a arma. E a gente pequeno ali dentro de casa, que era próximo. E Deus livrando, fazendo esses caras que estavam no auge do seu estresse se acalmar e ir embora e nada acontecer. Sim, várias vezes vimos a mão de Deus, né? Sem contar as inúmeras orações respondidas pelo Senhor. Mas teve outra situação na minha vida, também, quando estava com 17 anos, eu descobri uma doença, que é o lúpus, é uma doença autoimune, que para a medicina não tem cura, né? Eu sofria com muitas dores de artrite, então tinha momentos da minha vida que quando essa doença estava no auge, eu não conseguia levantar sozinha da cama, eu precisava de ajuda. Eu tive algumas complicações mais laboratoriais que os médicos foram identificando nos meus exames. Tinha FAM positivo, eu tinha fotossensibilidade, então o sol me fazia muito mal, causava ferida no meu rosto. Então eu tive várias complicações nessa fase da minha adolescência. E aí foi quando a gente entrou com a medicação, corticóide, tomei por anos, fiz o tratamento certinho. E a doença foi só regredindo, né? Conseguimos controlar, mas em todo tempo os médicos falavam: não tem cura, não tem cura, você vai viver eternamente fazendo o tratamento, né? E aí uma vez eu estava na faculdade, já estava com os meus 20 e poucos anos, estava na faculdade. E um dia foi um profeta na minha igreja que eu frequento, na igreja do Nazaré Anchieta. E nesse dia eu não fui, porque eu estava na faculdade na época, né? E ele chamou uma irmã da igreja, né? A irmã Ludinha. E ele perguntou pra ela se existia alguma Amanda na igreja. E na época existiam 4 Amandas na igreja, inclusive a filha dela se chama Amanda. E aí ela falou isso, né? Conheço, tem 4 Amandas aqui na igreja, inclusive minha filha se chama Amanda, então ela até achava que era algo pra ela que ele iria falar, né? E aí ele falou assim: não, é pra Amanda Correia. E Amanda Correia, só eu sou Amanda Correia. E aí ela falou assim: sim, eu conheço a Amanda Correia da Costa. E ele falou assim pra ela: fala pra ela, dê uma mensagem de Deus pra ela, que ela vai estar sendo curada, Deus está curando ela neste momento e livrando ela da morte. E
eu fiquei com aquela palavra, né? No domingo seguinte, porque isso foi na sexta, no domingo ela me encontrou na igreja e deu essa palavra pra mim. E eu sou uma pessoa que não acredito muito em profecia. Não que eu não acredito, eu tenho muito medo de profecias falsas. Então eu guardei aquela profecia e falei assim, Deus, se for do Senhor, uma hora o Senhor vai provar que isso é verdade. E como o lúpus é uma doença autoimune, que os médicos, a medicina não tem como comprovar que você está curada, né? Eles dizem que está adormecida a doença. Eu não tinha como provar e eu também não tinha condições de falar assim, vou parar o tratamento, vou parar de tomar os remédios para ver se realmente o que está acontecendo é verdade. Porque eu tinha uma amiga que ela tinha diabetes e foram um dia falar uma profecia para ela que ela estava sendo curada do diabetes, ela parou toda a medicação, ela passou mal, internou, enfim. Então depois daquilo eu fiquei muito assim preocupada com as profecias. E aí eu guardei aquilo pra mim. Ano se passou, me casei, engravidei. Na gravidez já foi um outro milagre, porque os médicos falavam que eu iria abortar a qualquer momento, que eu não ia conseguir gerar até o final da minha gestação, por causa do lúpus, né? Por causa dessa doença, que seria uma gravidez muito complicada, porque eu estava tomando medicação e tudo mais. E foi uma gravidez super tranquila, não tive nenhum problema, não tive nem sintomas de gravidez, de enjoo, de passar mal, essas coisas, não tive nada. Foi uma gravidez perfeita. Tanto que eu fazia as atividades físicas normais, dancei, que é uma coisa que eu faço, que eu amo bastante, inclusive na igreja. Sou líder de dança. E aí, quando meu filho nasceu, eu comecei a amamentar e ainda estava fazendo uso da medicação, né? E aí a medicação começou a fazer mal para ele. Aí os médicos resolveram testar, tirar a medicação. Então, só o fato de eu ter levado a gestação até o final já foi outro milagre de Deus na minha vida, porque, segundo a medicina, eu não poderia ter filho. Se eu engravidasse, iria abortar. E poderia ser que, se nascesse com alguma sequela. E graças a Deus foi tudo perfeito. Meu filho é perfeito. E aí, tiramos a medicação. E pra glória de Deus, eu não tive nenhuma complicação. E desde que ele nasceu, eu nunca mais tomei medicação nenhuma. Os meus exames estão todos controlados. A minha situação do lúpus nunca mais se agravou, nunca mais tive sintomas. Então, eu criei que aquele foi o momento de Deus para eu provar que aquela profecia era realmente a palavra de Deus. Para provar que aquela palavra realmente foi Deus que me mandou e que ele estava provando para mim que eu estava realmente curada e não precisava mais disso. Então hoje eu creio que eu realmente sou curada dessa doença, por mais que a medicina possa não acreditar, mas eu sei que um dia eles vão acreditar que Deus cura, né? E então desde lá eu não tive mais nenhum problema. Depois tive outra gestação também, que foi tudo perfeito. Não tive complicações nenhuma, não tive aborto, não tive nenhuma sequela, com outro filho perfeito. E é esse o meu testemunho, né? O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso e Ele faz tudo perfeito. Quando a gente decide trabalhar para a obra, sem se importar com qualquer coisa, simplesmente trabalhar porque a gente ama Deus, Deus nos abençoa. E eu, por acaso, casei com um marido que não era cristão. E isso, por um tempo, não me incomodava, até porque meu pai não é cristão e minha mãe era. E eu vejo o bom relacionamento que eles têm. Na época que eu era adolescente não era tão bom, porque meu pai brigava muito pra gente ir na igreja. Mas hoje o relacionamento deles é até ok. Só que depois de um tempo eu comecei a ficar incomodada pelo fato do meu marido não ir na igreja comigo. E aí eu comecei a pedir pra Deus. Falei, Deus, que eu queria muito que ele fosse pra igreja. Eu queria que minha casa e a minha família servissem ao Senhor, né? Ter a alegria de ter toda a minha família dentro da casa de Deus. E aí eu comecei a orar pra ele. E eu sempre chamava ele pra ir pra igreja. Vamos comigo na igreja, vamos comigo. E ele sempre recusava. Nunca ia. Nunca. Aí um dia eu cheguei pra Deus orando. Falei, Deus, eu não vou mais chamar ele pra igreja. Eu quero que o Senhor transforme o coração dele, a ponto dele chegar e falar assim, hoje eu vou na igreja com você.
E não demorou muito. Ele começou, em alguns momentos, pedir e falar que ia comigo na igreja. E eu não chamava mais ele nessa época. E ele mesmo se voluntariava, hoje eu vou com você, sabe? E aí, depois de um tempo, eu falei assim, Deus, eu queria muito que ele se batizasse, que ele aceitasse o Senhor Jesus de verdade, né? Que não ele ficasse só ouvindo, mas que ele realmente aceitasse, compreendesse todo o Evangelho e aceitasse Jesus. Só que eu queria que ele batizasse, mas eu não queria impor isso na vida dele. Falei, Deus, que se for da tua vontade, que o Senhor desperte esse desejo no coração dele. E foi numa época que um amigo dele do serviço começou a frequentar a nossa igreja. E esse amigo dele decidiu se batizar e começou a falar com ele e acabou convencendo ele para ele tirar essa vergonha, tirar esse medo que ele tinha. E os dois se batizaram. Pra glória de Deus, ele se batizou. E aí ele se batizou, depois veio pandemia, a gente se afastou por um tempo. E aí agora, novamente, a gente, depois, né, que podemos voltar tudo ao normal para os cultos, eu tenho a honra e o privilégio de ter minha família dentro da casa do Senhor. E tudo resposta de oração, né? Eu creio que Deus faz aquilo que a gente deseja quando a gente faz aquilo que Ele deseja, né? Em todo tempo, eu sempre estive servindo ao Senhor, me preocupando com as futuras gerações, me importando de fazer a obra do Senhor com excelência. E eu creio que esses pequenos privilégios que o Senhor concede aos desejos do meu coração, eu creio que é para honra e glória de Deus. Lógico que, assim, são desejos. Por exemplo, eu orava pelo meu marido. Era para a salvação dele, é para aumento do reino, né? Então, muitas vezes a gente ora e não tem respostas atendidas, porque talvez a gente esteja se preocupando com as coisas aqui da terra. Talvez se a nossa oração estivesse se preocupando com as coisas do céu em primeiro lugar, em ter pessoas salvas, em ter pessoas para o reino, em ter próximas gerações para o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Por exemplo, eu tenho um carro que meu marido ganhou do meu sogro. Em menos de um mês, eu consegui a nossa casa, onde nós moramos e ainda pagamos e tudo mais. Mas, em todos esses momentos, foram momentos que eu não estava preocupada com os bens materiais. Eu não estava preocupada com essas coisas, mas sim que eu estava preocupada com a obra do Senhor. Preocupada em pregar o Evangelho, pregar em ministrar a palavra do Senhor, com a dança, com a pregação em si. Eram momentos que eu estava totalmente imersa na presença de Deus, buscando somente a presença de Deus. Então esse é um pouquinho do meu testemunho. Igual eu falei, teria muitas coisas para falar, muitas orações atendidas e muitas orações também que não foram atendidas, porque eu creio que quando Deus não atende, tem um propósito para Ele dizer não, né? Ou às vezes é para nos livrar de algo que a gente não está capacitado para ter, ou porque aquilo poderia nos tirar do propósito no plano do Senhor, ou porque aquilo poderia tomar o nosso coração e a gente se esquecer de Deus e se afastar do reino e da vida eterna. Então esse é o meu testemunho, espero que estejam gostado e que o nome de Deus seja glorificado e que você entenda que há poder no nome de Jesus, há poder na oração, há poder na fé. Jesus ainda faz milagres, né? Jesus ainda cura. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e há de ser. Amém?